Governo novo. Ideias novas. Hoje, Dia do Professor, eu quero dizer aos queridos educadores do Brasil que a educação é e será cada vez mais nossa grande prioridade. Criamos projetos inovadores, implantamos a educação de tempo integral, financiamos a construção de milhares de creches e pré-escolas, criamos 8 milhões de matrículas no Pronatec e abrimos as portas das universidades como nunca. Nada disso seria possível sem os professores. Todas as vitórias na educação pertencem a eles e a seus alunos. Nosso compromisso é trabalhar cada vez mais pela valorização deste parceiro do conhecimento e construtor do futuro, o professor. Feliz Dia do Professor e muito obrigada por tudo. O compromisso de Dilma com o futuro do Brasil e dos brasileiros ficou claro no primeiro debate deste segundo turno, realizado ontem pela Band. Já Aécio mostrou um lado desconhecido. Irritado com alguns questionamentos, ele chegou a ofender Dilma e deixou de responder várias perguntas. Já Dilma não perdeu a compostura e não fugiu de nenhum tema. Veja. Combate à corrupção. Candidato, a minha indignação em relação a tudo que acontece, inclusive no caso da Petrobras, é a mesma de todos os brasileiros. A minha determinação, candidato, de punir todos os investigados que sejam culpados, os corruptos e os corruptores, é total. Quero lembrar que 2 leis aprovadas no meu governo no ano passado dão base para esse processo de investigação da Petrobras. A primeira, a Lei 12.830, que garante a independência do delegado. Por quê? Antes, no passado, por exemplo, na pasta rosa, o delegado começava a investigar, mandavam ele para um exílio dourado. A outra, que regulamentou justamente a delação premiada, a 12.850. Além disso, candidato, eu me pergunto, aonde estão todos os envolvidos com o caso Civan, todos soltos? Aonde estão todos os envolvidos na compra de votos durante a reeleição? Todos soltos. Onde estão os envolvidos na pasta rosa? Todos soltos. Aonde estão aqueles envolvidos no mensalão Tucano Mineiro? Todos soltos. Aonde estão os envolvidos nos metrôs e na compra de trens de São Paulo? Todos soltos. O que eu não quero é isso, candidato. Eu quero todos aqueles culpados presos, candidato. É essa a minha indignação que o senhor não enxerga. Transparência. Eu gostaria de saber, candidato, como é que o senhor explica ter construído um aeroporto que na época custava 13,9 milhões e que agora custa 18 milhões a preços de hoje. E que esse aeroporto foi construído num terreno de sua família, num terreno de um seu tio, e a chave fica em poder dele. Isso não foi denunciado por mim, foi denunciado pela Folha de São Paulo. Também gostaria de saber sobre a pavimentação e a sinalização feita no aeroporto de Montezuma, em que também, coincidentemente, é uma obra do governo do estado de Minas e, surpreendentemente, quem tem uma agropecuária lá é o senhor e suas irmãs. Eu não acho, candidato, isso nada moral, nem ético. Nepotismo. Hoje no Brasil é proibido o nepotismo. E o nepotismo se caracteriza por o emprego de familiares no governo. E o senhor tem uma irmã, um tio, 3 primos e 3 primas no governo. O senhor pode olhar o governo federal, o senhor não vai achar um parente meu. Compromisso social. Como é que o senhor quer que eu acredite que, com a mesma receita, o mesmo cozinheiro, vocês vão entregar um prato diferente do que já entregaram para o Brasil? Vocês, candidato, gostam de cortar.
gostam de cortar e sempre cortam. Cortam emprego, cortam salários. Nós investimos profundamente na criação de empregos, na valorização dos salários, na estabilidade macroeconômica do país, diminuindo dívida, garantindo que o povo brasileiro tivesse novas oportunidades. No final do debate, Dilma mostrou ao Brasil que há uma grande diferença entre o que o Aécio fala e o que ele faz. Isso explica por que Aécio sofreu uma dupla derrota em Minas no primeiro turno. Os 12 anos de seu governo e de seu grupo foram marcados por vários retrocessos. Acompanhe. A situação na saúde. Aécio não melhorou a saúde em Minas. Pelo contrário, piorou. A promessa de entregar 8 hospitais regionais não foi cumprida. Há obras completamente abandonadas e o sistema está em crise. Tem mais de 2 anos que está parado. Hoje o Hospital São Vicente está abandonado, está vivendo à base de voluntariado para reformar a pediatria, para fazer doação até de comida, porque os pacientes internados não têm nem comida direito. A situação na educação. Aqui o quadro também é grave. Obras paradas e professores desvalorizados que sofrem com os baixos salários. Nós recebemos um pouco mais que o salário mínimo, né? Um salário mínimo e meio. Não se tem um vale transporte, não se tem vale alimentação. É desumano o tratamento que tanto o professor quanto o aluno tem na escola pública, na escola estadual. Temos escolas que estão caindo aos pedaços, outras que estão em eternas reformas. Ele não valoriza a educação, nunca valorizou. A gente tem que pensar muito bem antes de votar nessa pessoa, porque para mim ele é um ator. Baixo crescimento. Ele quebrou o Estado durante o seu governo de 2003 a 2010. No ranking de crescimento do PIB dos estados brasileiros, Minas ficou no melancólico 22º lugar, abaixo da média do Brasil. Acho que a mentira, durante tantos anos, começa a se enfraquecer. Os mineiros começaram a perceber que tem algo errado. A Minas Real é essa que o Brasil precisa conhecer para entender o resultado de Minas Gerais. Aécio perdeu as eleições no seu estado. Sabe por quê? Entre outras coisas, porque durante o seu governo, ele levou a imprensa mineira com mão de ferro, processando veículos e jornalistas críticos da sua administração. Essa história todinha lá da questão do avião do aeroporto de Cláudio. Aqui dentro de Minas Gerais, a gente tinha essa história. Nós sabíamos disso. Nós, os jornalistas que eu estou falando. A gente nunca pôde publicar. Simplesmente castraram a liberdade de imprensa, fazendo com que Minas, durante 12 anos, tivesse todos os atos negativos escondidos. Matérias, por exemplo, que denunciavam a falta de assistência, né, para crianças e adolescentes em Minas Gerais, que mostrava a situação precária de equipamentos públicos, né, a falta de escola infantil, por exemplo, né, isso tudo foi vetado. Na medida que os mineiros tiveram conhecimento de todos estes absurdos, os mineiros deram o seu recado na urna. Agora eu acho que é o momento da sociedade brasileira saber disso e evitar que esse mal maior aconteça. Percebeu a diferença entre Aécio e Dilma, enquanto ele se afunda em incertezas e contradições políticas e administrativas, Dilma segue segura e firme. Eu acredito que 2 projetos e 2 visões de Brasil estarão se apresentando. Nós fizemos o mais profundo processo de distribuição de renda e inclusão social das últimas décadas. Tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza extrema, da miséria, e elevamos 42 milhões de pessoas à classe média. Nós lançamos as bases para um novo ciclo de desenvolvimento. O fundamento desse novo tempo é a educação, da creche à pós-graduação, estimulando a ciência, a tecnologia e a inovação, garantindo melhores empregos, melhores salários. Houve um tempo em que o povo não tinha vez, mas isso acabou quando Lula chegou lá. Dilma veio depois e, por sua vez, também fez a nossa vida melhorar. Lula reduziu a fome, Dilma a miséria, e tudo começou a clarear. O Bolsa Família chegou e Dilma ampliou, e a gente saiu do lugar. Não deixe a mudança
deixe parar de mudar. Hey, não deixe a mudança parar. Não deixe parar de mudar. Eu tô com Dilma. Eles só pensam nos ricos. Eles vão acabar com os programas sociais. Eles são passado. Não vote no Aécio, não vote no Aécio. É assim que o PT quer amedrontar você. Com fofocas e boatos, mentiras. Mas, na verdade, quem tem medo são eles. Medo de perder a eleição, o poder, os privilégios. Medo que se investigue a corrupção na Petrobras ou as obras superfaturadas. Eles é que estão com medo, porque sabem que a mudança já começou. A mudança é Aécio. Hoje é o dia do professor. Junto com nossos pais, que desde que nascemos nos ensinam o que é certo e o que é errado, os professores são as primeiras referências que nós temos sobre o que são os bons valores. Aqueles que a gente tem que levar para toda a vida. Com nossos professores, a gente também aprende desde cedo que é errado mentir, iludir, confundir para tirar proveito não é honesto. Nesta eleição, o PT, mais uma vez, como sempre faz, vai para cima de seus adversários, desrespeitando e iludindo, inventando fatos para tentar ter o seu voto e permanecer no poder. Atacaram Eduardo Campos, atacaram Marina Silva e agora atacam Aécio. O PT, assim, está deseducando o Brasil. Mas eu tenho certeza que você, que teve professores que ainda guarda com carinho na memória, sabe o valor da verdade, sabe o que é certo e o que é errado. E mais que isso, sabe que quando o partido que está no poder precisa usar estas armas para vencer uma eleição, é porque está mesmo na hora de mudar. E no dia 26, quem vai dar uma lição de Brasil para eles é você. No primeiro debate do segundo turno, Aécio mostrou por que é o candidato mais preparado para mudar o Brasil com transparência. Com serenidade e propostas, Aécio deixou claro que Dilma teve a sua oportunidade, mas não deu conta de fazer as mudanças que o Brasil precisa. A impressão que eu tenho é que temos dois candidatos de oposição. Seu partido governou 12 anos o Brasil, candidato. A senhora está há 4 anos no governo. Por que não fez isso? Por que não assumiu a responsabilidade, por exemplo, de pelo menos executar o orçamento da área de segurança pública? O Fundo Nacional de Segurança foi executado em menos de 40%. O Fundo Penitenciário, muito menos do que isso. Isso é essencial para que os governos de Estado possam planejar os seus investimentos. Eu quero dizer a você, telespectador, que no meu governo eu vou assumir o comando de uma política nacional de segurança pública, controlando as nossas fronteiras, fortalecendo as nossas forças armadas também abandonadas no seu governo, dando também à Polícia Federal a estrutura que ela deixou de ter. Ela tem o pior orçamento de investimento dos últimos 5 anos. Pulso firme e transparência para o Brasil voltar a crescer. Candidata, tire os olhos do retrovisor. Vamos falar para o futuro, vamos falar para quem está em casa até essa hora nos ouvindo. Vamos falar de um Brasil que pode crescer muito mais do que está crescendo. Não é razoável, não é adequado que nós sejamos o lanterna no crescimento ao lado da Venezuela esse ano na nossa região. Nós vamos crescer nada esse ano. O reajuste real do salário mínimo, que de 2016, por exemplo, já está estabelecido, porque é o crescimento do PIB esse ano. É nada. O seu governo chega ao final, a meu ver, de forma melancólica. A grande verdade é essa, porque fracassou na condução da economia, inflação alta, crescimento baixo, fracassou na melhoria dos nossos indicadores sociais e nós estamos aí com essas denúncias de corrupção que assustam e trazem indignação a todos os brasileiros. O candidato da libertação. Não pode ser esse vale tudo, em que a senhora transformou a campanha eleitoral, como a senhora dizia, uma campanha faz-se o diabo. Não é verdade, candidata. Eleve o nível desse debate. Os brasileiros estão aqui para saber o que nós vamos fazer para o nosso futuro. Eu terminei o meu mandato sem qualquer denúncia. Não respondo a nenhum processo, candidata. Ao contrário do seu governo, que virou um mar de lama. A grande verdade é essa. Eu trago aqui a indignação
dos brasileiros e brasileiras com os quais eu encontro em toda a parte do Brasil, que me pedem que diga isso. Sabe qual a palavra, candidato, que eu mais tenho ouvido? É libertação. O que os brasileiros têm me pedido é o seguinte: Aécio, nos liberte desse governo do PT. Nós não merecemos tanta irresponsabilidade, tanto descompromisso com a ética e tanta incompetência. Continuar e melhorar os programas sociais. Vamos fazer crescimento garantindo, sim, o avanço nas políticas sociais. Eu não sei por que ele incomoda tanto eu dizer aqui que no DNA do Bolsa Família está sim o PSDB. A história não se muda, candidata. Está aqui a lei que criou o Bolsa Família, a lei número 10.836, diz simplesmente o seguinte: o Bolsa Família será criado a partir da unificação do Bolsa Escola, do Vale Gás, do Bolsa Alimentação e do Cadastro Único. Quem conhece Aécio, muda com Aécio. A mais recente pesquisa em Minas Gerais, publicada pelo jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte, mostra Aécio 14 pontos na frente de Dilma. O Estado da Liberdade sabe que a verdadeira mudança é Aécio. Fui governador de Minas com enorme orgulho. Transformamos o Estado. Saí de Minas, candidata, com 92% de aprovação. Elegemos o nosso sucessor. Eu vejo essa sua campanha eleitoral, que quem conhece Aécio, não vota em Aécio, anuncia a senhora que, inclusive hoje, a senhora não tem conhecimento muito das coisas de Minas, 2 pesquisas divulgadas já mostram que eu estou a mais de 10 pontos na sua frente. O mineiro reconhece o que foi feito em Minas Gerais. E a senhora perdeu em Minas, porque as candidaturas de oposição, portanto, contra o seu governo, foram amplamente vitoriosas. O candidato da união e da reconciliação. Mais de 30 milhões de brasileiros confiaram na nossa proposta de mudança. Acreditaram que nós temos condições, sim, de reconciliar o Brasil com o seu futuro. E eu sou imensamente grato a cada uma desses companheiros. Mas quero agradecer a esse apoio que veio recebendo em todo o Brasil, através de 2 mulheres, 2 brasileiras, que honram e orgulham o Brasil. A você, Renata Campos, eu quero agradecer a singeleza, a forma extremamente leve e corajosa com que manifestou apoio à nossa candidatura. E a você, Marina, tenho absoluta certeza de que eu saberei, a cada dia dos próximos 4 anos, se vier a ser o presidente da República, honrar cada um dos compromissos que juntos assumimos. O governo da generosidade e da decência. Eu não permitirei que esse país seja dividido entre nós e eles. Eu quero fazer o governo da convergência, o governo da solidariedade, da generosidade. É possível, sim, nós temos um governo que permita que você viva melhor, que dê novas oportunidades para os seus filhos, que respeite a obra de outros governos. É para isso que eu me preparei e vou assumir a presidência da República para honrar cada apoio e cada voto que vier a receber. Aécio está ganhando em Minas. Sabe por quê? Porque quando foi governador, pegou um estado quebrado que voltou a crescer em apenas 2 anos. Porque transformou a educação fundamental de Minas na melhor do Brasil. Porque teve seu modelo de gestão ético e eficiente reconhecido até pelo Banco Mundial. E porque deixou seu governo, há 4 anos, com 92% de aprovação. Quem conhece Aécio, vota no Aécio. Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Por esse país inteiro, a mudança tá no ar. Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar. Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar, quem quer um país melhor, funcionando bem também, vem cá fazer o gigante levantar. Que a mudança começou e o futuro já mandou chamar. Avisou, 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 avisou. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio. Eu quero agradecer aqui hoje o apoio de Marina Silva à nossa candidatura. E falar para você que, em troca de seu apoio, Marina não pediu cargos, não pediu ministérios.
pediu que levássemos adiante propostas que temos em comum, como a escola em tempo integral, a sustentabilidade e o fim da reeleição para presidente. É esse o Brasil que nós queremos, onde pessoas com ideias em comum deixam as diferenças de lado e se unem para fazer um Brasil melhor para você. Marina, seja bem-vinda.